Olá! No primeiro capítulo da disciplina de Fundamentos da Educação Ambiental, você terá a oportunidade de relembrar ou conhecer os conceitos básicos da ecologia, para ao longo do estudo avaliar a importância de perceber o alto grau de interdependência que existe entre os diversos componentes da biosfera e, dessa forma, valorizar o papel da educação ambiental para a manutenção de um ambiente de suporte para os recursos naturais e, consequentemente, para nós. Ecologia é um conceito que a maioria das pessoas já possui intuitivamente, ou seja, sabemos que nenhum organismo, sendo ele uma bactéria, um fungo, uma árvore, um inseto ou o próprio homem, pode existir isoladamente, sem interagir com os outros ou mesmo com o ambiente físico no qual ele se encontra. Ao estudo dessas inter-relações entre organismos e o seu meio físico, chamamos ecologia. Por volta de 1869, o biólogo alemão Ernst Haeckel propôs pela primeira vez o termo ecologia. Derivada de duas palavras gregas, oikos, casa, e logos, estudo, a palavra ecologia significa literalmente o estudo da casa. Preocupada em estudar as relações existentes entre os seres vivos e destes com o meio ambiente, a ecologia é uma área que está em pleno desenvolvimento e torna-se cada vez mais importante devido à interferência humana sobre os ecossistemas. Entender a complexidade das relações que existem entre o meio biótico, seres vivos, e destes com o meio abiótico, fatores que atuam sobre os seres vivos, tais como luz, temperatura, tipo de solo, entre outros, é uma ferramenta fundamental para gerar mudança de atitude diante dos problemas ambientais. Pare por alguns instantes e analise a natureza à sua volta. Você perceberá claramente que os organismos não existem de forma isolada. Além de estabelecerem uma série de relações entre si, os indivíduos relacionam-se também com o meio em que vivem. Portanto, em um ecossistema, temos a interação constante de componentes bióticos e abióticos. Observe agora uma pequena animação. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your cold is the sticker and you look 30 pounds overweight and you go to get a word of advice from the fat little pastor he will tell you it's about evermore but your hand goes to that rat-a-tat at the window see how the lights out the door fall money makes the world the clinking, clanking sound of money, 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 get a little, money, 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 gather, gather, work it about it makes the world go round. A partir desta animação, podemos refletir sobre a interferência humana no meio ambiente. Precisamos mudar nossas atitudes e entender que a preservação dos ecossistemas e dos recursos naturais está intimamente ligada à nossa sobrevivência. Os desequilíbrios ecológicos observados nos últimos tempos podem amenizar na medida em que passamos a conhecer a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas e nos tornamos capazes de adotar procedimentos racionais de utilização dos recursos naturais. Ao longo deste capítulo, veremos que a ecologia, assim como as demais áreas, subdivide seu objeto de estudo. Essa subdivisão tem como objetivo facilitar a compreensão das partes que compõem o todo. Observe a figura. Unidades como população, comunidade, ecossistema e biosfera são considerados os principais objetos de estudo da ecologia. Os componentes estruturais de um ecossistema, teia alimentar e fluxo de energia, e as relações ecológicas são tópicos que veremos com mais detalhes no caderno de estudos. O estudo da ecologia não se esgota com as informações e conhecimentos tratados neste capítulo. Tópicos como ciclos biogeoquímicos, transferência de matéria e energia, dinâmica das populações, são alguns exemplos do que você vai encontrar no estudo aprofundado dessa ciência. Se essa introdução ao estudo despertou seu interesse, busque mais conhecimento. Veja as bibliografias apresentadas no caderno de estudos e leia mais sobre o assunto.
Bons estudos!